Começou. Começou. Ok, então, bom dia a todos e todas. Começo agradecendo o convite, a oportunidade de estar aqui apresentando trabalhos que a gente vem realizando. Eu sou o professor Mauro Guimarães, eu coordeno o grupo de estudos em educação ambiental, diversidade e sustentabilidade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou professor pesquisador do programa de pós-graduação em educação da Rural, da Federal Rural do Rio. E vim aqui compartilhar um pouco do que a gente vem desenvolvendo com o nosso grupo, nos nossos trabalhos, tá? E a apresentação se chama Formação de Educadores Ambientais, porque é a nossa linha de pesquisa e trabalho, e gostaríamos de apresentar a proposta da convivência pedagógica, que é uma proposta teórico-metodológica que o nosso grupo vem construindo já há algum tempo, tá? Mas quero começar a apresentação contextualizando um pouco essa situação que a gente está vivendo, para chegar a essa proposição. Então, assim, é uma questão que parece que chama atenção, é que a gente está olhando o nosso umbigo e não percebemos o olho do furacão. Falando em furacão, a gente está em pleno período de eventos extremos no Rio Grande do Sul, e, de fato, ainda existe negacionismo sobre a questão das mudanças climáticas, da emergência climática. E, de fato, a gente tem que trabalhar tentando mostrar cada vez mais as evidências, mostrando a necessidade do enfrentamento dessa situação. Não adianta a gente esconder a cabeça, que o problema não vai passar, então a gente tem que buscar o enfrentamento. Eu acho que a educação ambiental é uma das possibilidades importantes para se trabalhar esse enfrentamento. Esse é um contexto que a gente vive um mundo em que o poder econômico ele é tão preponderante que o crescimento da economia tornou-se mais importante do que a manutenção da vida planetária. Isso está se evidenciando cada vez mais. Quando a gente chega nesse contexto de uma crise, que é uma crise que ela é socioambiental, a grafia do socioambiental já indica que são duas coisas que estão interligadas, a questão social e a questão do meio ambiente. E essa crise socioambiental, na verdade, para mim, ela reflete e concretiza uma crise que é civilizatória. É uma crise de um modelo de desenvolvimento que a sociedade moderna veio construindo ao longo dos últimos 500 anos, e mais particularmente ao longo dos últimos 250, 300 anos, em que essa forma de se desenvolver, essa forma de estar no mundo é que vem causando todo o processo de degradação. Então é o modo de vida da sociedade moderna e que é um modo de vida que se globalizou. Hoje ele alcança todos os rincões do planeta, a gente alcançou essa escala globalizada em que esse modo de vida impacta o planeta como um todo. Portanto, hoje a gente tem que lidar com os problemas ambientais que não são mais localizados, mas são problemas ambientais em escala planetária. Como, por exemplo, a questão das mudanças climáticas. Então, é nesse contexto que eu queria estar caracterizando que essa crise é uma crise no nosso modo de organização social, na nossa forma de desenvolver, de produzir e consumir na nossa relação com o meio ambiente. Então, é um modo de organização social. Isso não é ahistórico, quer dizer, historicamente foi se criando um modo de se organizar a sociedade em que a sua forma de desenvolver, produzir e consumir, nessa relação com o meio ambiente, vem causando todas as degradações que a gente está enfrentando nos dias de hoje. Então, a forma da nossa sociedade de fazer as coisas está destruindo o planeta. E aí, como diz aquele movimento do Friday for Future, da Greta Thunberg, que é a grande liderança dele, chama atenção para esse modo de vida insustentável, chamando atenção justamente que a gente não tem um planeta B para viver, a gente só tem esse planeta. O planeta Terra é o nosso ambiente de sobrevivência, é o que nos dá as condições de vida. Então é nesse planeta que a gente tem que viver e tem que tentar fazer com que ele se torne um planeta mais sustentável, um planeta em que as condições ambientais nos ofereçam uma qualidade de vida, uma possibilidade de viver, não piorando, mas tentando ser cada vez melhor. Bom, por que fazemos dessa forma? Por que é assim que conhecemos e entendemos a nossa realidade? Então, eu queria, para contextualizar, trabalhar um pouquinho isso, quer dizer,
Por que é assim que a nossa, né, a nossa sociedade faz as coisas? E por que é assim que nós conhecemos e entendemos a nossa realidade? Porque da forma que nós conhecemos e entendemos é a forma como a gente faz, a forma como a gente age, né? Então é um pouco em cima disso que eu gostaria de pensar. Que essa crise civilizatória é uma crise na forma de entender e viver o nosso mundo. Então, se é uma crise civilizatória, é uma crise dos paradigmas que referenciam esse modelo civilizatório. E aí eu queria falar um pouquinho dessa crise dos paradigmas, porque ela tem muito a ver com a chegada da proposição que a gente faz para pensar a formação dos educadores ambientais. Mas para, né, para trabalhar essa ideia da crise dos paradigmas, primeiro, né, o que a gente está entendendo por paradigmas? Se fala muito de paradigmas, às vezes o entendimento não é tão claro. E, particularmente, eu gostaria de trabalhar a partir de uma definição de Edgar Morin, que é uma definição simples, mas para mim fundamental no nosso processo de construção da proposta, no nosso processo de entendimento da situação que a gente está vivendo. Edgar Morin, ele diz, entre várias definições da sua extensa obra sobre, né, a modernidade, sobre os paradigmas da modernidade, ele diz que os paradigmas são estruturas de pensamento que, de modo inconsciente, comandam o nosso discurso. Então, quando ele fala de estrutura de pensamento, ele está falando da estrutura de pensamento de cada um de nós, individualmente, mas atrelado à estrutura de pensamento da sociedade que a gente vive, ou seja, da sociedade moderna, né? É uma estrutura de pensamento que conforma, por exemplo, a visão de mundo dessa sociedade, né? E essa estrutura de pensamento, elas têm uma atuação importante na ação de cada um de nós e nas ações coletivas, nas práticas sociais, né? Mas o que eu acho tão importante dessa definição é que ele chama atenção para essa questão de que essa estrutura do pensamento, ela age, ela é introjetada inconscientemente em todos nós. E ao introjetar inconscientemente em todos nós, elas acabam comandando o nosso discurso e, portanto, também influenciando o nosso fazer, sem a gente nem perceber de fato que essas referências estruturantes dessa forma de entender o mundo e viver o mundo, eles estão presentes também nessas nossas práticas individuais e nas nossas práticas coletivas, sociais, né? Um pouco a gente acaba caindo no agir no automático, né? A gente age no automático, aquela coisa, se você perguntar, por que você fez assim? Eu faço assim porque é assim que se faz, é o normal, todo mundo faz desse jeito. Então a gente acaba nem pensando no porquê da ação, a gente não reflete sobre as nossas práticas, né? E aí a prática, ela se torna uma prática não refletida, portanto, entrando num modo automático que acaba fazendo com que os paradigmas tenham como influência conservar as coisas do jeito que já são, né? Ou seja, se a minha prática ela está estruturada, referenciada pela forma como normalmente se faz as coisas, eu acabo reproduzindo isso nas minhas práticas, né? E essa é uma questão para a gente importante, né? Para exemplificar isso, né, para pensar um pouco sobre esse paradigma da modernidade, que é esse paradigma que a gente diz que está, né, em crise, eu gosto de usar essas imagens aqui para pensar sobre isso, para refletir sobre isso. E normalmente pergunto aos meus alunos aonde eles identificam a sociedade, aonde eles identificam a natureza. E normalmente, né, as respostas localizam dessa forma: a sociedade como sendo esse ambiente urbano aqui, né, um ambiente extremamente alterado e transformado pela ação humana, e a natureza onde tem lá, né, praticamente a inexistência da ação humana. E aí, olha como é que a gente, nessa perspectiva, a gente acaba refletindo nessa associação que a gente faz, referenciais que separam a ideia da sociedade humana da natureza, né? A sociedade humana é onde tem lá a transformação da natureza pela ação humana, e natureza é só onde não tem ser humano transformando essa natureza. É uma visão que é reducionista e simplifica a compreensão dessa realidade, que é muito mais complexa do que isso, né? Então, assim, esse é um exemplo de como a gente está introjetado por essas ideias que leva a gente quase que de imediatamente fazer essa associação. Sociedade como esse ambiente urbano, natureza, onde tem essa predominância dos elementos naturais sem a presença humana, que é bastante significativo. Se a gente pedir hoje para uma criança desenhar a natureza, normalmente ela vai desenhar a natureza sem a presença humana, né? Está introjetado em todos nós.
Mas uma outra questão que está presente também nessa forma da gente entender o mundo é quando eu trago essa outra imagem aqui abaixo, né? E peço para as pessoas identificarem onde elas veem o modo de vida primitivo e o modo de vida moderno. E normalmente as pessoas fazem essa associação. Modo de vida primitivo está ligado a essa ideia de uma comunidade indígena, de uma aldeia indígena, onde o modo de vida dessas populações, elas estão extremamente ligadas, né, e têm uma interdependência em relação à natureza, né, e uma integração, uma interação muito próxima, muito forte junto à natureza. E o moderno, a gente entende que é aquele em que a sociedade conseguiu dominar a natureza e transformá-la para atender aos seus interesses, né? Então, aí a gente, quando faz isso, a gente acaba criando também uma hierarquização, né? Em que a gente entende que aquela sociedade, no caso da sociedade indígena, ela é primitiva porque ela não conseguiu dominar e transformar a natureza. E o moderno é esse que conseguiu. E quando a gente faz isso, a gente faz, inclusive, de uma forma hierarquizada, né? Considerando o moderno mais e o primitivo menos, quer dizer, como sendo uma visão etapista de que a gente primeiro é primitivo, depois evolui e passa para o moderno. Na verdade, são visões diferenciadas, formas diferenciadas de viver o mundo, né? Mas isso diz muito, né, sobre a nossa sociedade moderna. E aí, por que a gente vê tudo separado e hierarquizado, né? A gente tem essa característica na nossa sociedade de ver essas coisas separadamente e de uma forma que hierarquiza essas coisas que estão separadas, né? Isso faz parte, né, dentro da nossa sociedade moderna, que é uma sociedade técnico-científica e que produziu muito conhecimento a partir dessa perspectiva, dessa forma de olhar, né? Mas que é consubstanciada e referenciada por esse paradigma que o próprio Edgar Morin chama de paradigma da disjunção barra simplificação. Então, só para entender algumas características importantes, né, só para chamar a atenção, eu trago aqui dos aspectos fundamentais desse paradigma da disjunção, que é a ideia de que a gente foca na parte. A gente, quando olha para a realidade, a gente acaba focando numa parte dessa realidade, né? Quando a gente foca nessa parte, a gente acaba estabelecendo uma compreensão de mundo que vê esse mundo de forma partido, fragmentado, né? E disciplinarizado. Disciplinarizado por quê? Porque a própria forma de conhecer a realidade, focando na parte, né, a própria ciência, que é fruto da sociedade moderna, né, da sociedade técnico-científica, a própria ciência traz no seu método científico essa perspectiva de partimentalização, né? Ou seja, quando a gente começa um processo de investigação científica, normalmente a gente tem que estabelecer, delimitar o nosso objeto de estudo, né? Normalmente começa-se por aí. O que significa delimitar o objeto de estudo? Significa que de uma realidade total, eu vou pegar uma parte dessa realidade para estudar e vou focar essa parte, né? Então, aí eu delimito ali meu objeto de estudo, apresento isso delimitado no meu projeto e faço com que a minha atenção e o meu foco de trabalho, a minha investigação, se dê voltado para essa particularidade do todo, né? E isso gera muito conhecimento sobre essa parte, né? O que vai criando o conhecimento disciplinar, né, das diferentes disciplinas do conhecimento. E a gente vai, com isso, constituindo uma forma de produzir conhecimento, que não está errada, mas é uma forma, né? Uma outra consequência desse focar na parte é essa ideia da prioridade da parte. A gente acaba, ao focar numa parte, a gente acaba priorizando essa parte sobre as demais partes e sobre o todo, né? Isso faz com que a gente comece a separar e, ao mesmo tempo, hierarquizar. E a gente começa a considerar que essa parte é mais, então um é mais, o outro é menos. Então a parte focada é mais e as outras partes são menos, né? Então a gente tende a fazer isso de um modo geral quando a gente acaba olhando para a realidade. E ao fazer dessa forma, a gente acaba estabelecendo um padrão relacional que está muito presente no nosso modo de organizar a sociedade moderna, que gera um padrão de dominação e exploração. Ou seja, se um é mais e o outro é menos, o que é mais domina, e ao dominar o outro que é menos, explora esse menos, né? Então isso acaba se constituindo, né? A gente vê
como esse padrão se reproduz nas diferentes relações que estabelecem as formas de estar, de se organizar da sociedade moderna, né? Então a gente vai ver que esse padrão de dominação e exploração ele se reproduz nas relações de gênero, nas relações étnicas, nas relações das classes sociais, nas relações entre nações desenvolvidas, subdesenvolvidas, países centrais e periféricos, como também na própria relação entre sociedade humana e natureza, né? Ou seja, a gente estabelece, então, uma relação em que a gente se percebe parte dessa realidade como sociedade humana, né? A gente se considera uma parte dela, separado das demais, e nesse todo, nessas outras partes, compõe a natureza, e ao se perceber nessa relação de separação, de disjunção, né, entre sociedade humana e natureza, a gente cada vez mais não se reconhece, inclusive, como natureza, né? Isso é uma característica dessa forma de estar na modernidade. Certamente, essas relações de dominação e exploração vêm causando uma série de desigualdades presentes na realidade moderna, né? E essas desigualdades, elas vêm gerando degradação dessas relações, em todos os aspectos, né? Todas essas relações que seguem esse padrão de dominação e exploração acabam levando à degradação da própria relação. E assim é na relação entre sociedade humana e natureza. Para exemplificar essa ideia que simplifica e separa a compreensão de realidade, eu gosto também de usar esse exemplo aqui, né, que é de um gavião e um filhote de um coelhinho bem branquinho, né? E costumo contar a história de que é o seguinte: uma vez estava esse gavião voando sobre um descampado, e de repente esse gavião, como qualquer ave de rapina, faz aquele mergulho, né, e encontra sua presa, que é esse filhote de coelho branquinho, né? E aí, imaginem que na cena seguinte, você tem esse gavião em cima com as garras, em cima desse coelho branquinho, todo ensanguentado, né, sendo comido, devorado por esse gavião. E aí eu sempre pergunto o que causa essa imagem. E as pessoas normalmente veem com muita pena, né, com muito penalizado, a morte do coelhinho, né? E aí eu costumo dizer, bom, você está vendo a morte do coelhinho, mas você não está vendo que isso representa também a vida do gavião, né? Porque a gente costuma ver essa situação justamente nessa perspectiva que separa. A gente vê a morte do coelhinho, mas não vê a vida do gavião ao mesmo tempo, né? Aí está a complexidade da realidade, que a gente não consegue enxergar dentro dessa complexidade, porque a gente foca sempre numa parte dessa realidade. E a parte focada, no caso, foi na morte do coelhinho, né, e não na vida do gavião ao mesmo tempo. Então, a complexidade da realidade, né, como Edgar Morin diz, na perspectiva do pensamento complexo que ele desenvolve, a realidade, a sua complexidade, ela é antagônica, ela é concorrente e complementar ao mesmo tempo, né? Esse gavião e esse coelhinho, eles antagonizam, de fato, né? Um morre para o outro viver. Mas eles, ao mesmo tempo, também concorrem no mesmo ambiente para a sua sobrevivência. E, portanto, eles são complementares. A gente não pode perceber essas relações separadas, elas têm que ser percebidas juntas, e tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, esse é um exemplo certamente muito simplório, mas que dá um pouco a visão de como a gente tende a perceber a realidade de uma forma muito simplista ao focar apenas numa parte e acaba perdendo a complexidade da realidade, que é fundamental, principalmente nos dias de hoje, em que a nossa sociedade vem gerando realidades cada vez mais complexas, realidades ambientais, né? Realidades sobre a questão da violência em todos os aspectos, violência urbana, violência em todos os sentidos, ou seja, a própria forma como a gente vive no mundo moderno, urbano, né? A complexidade de tudo isso. Então, a gente precisa criar uma forma de entendimento dessa realidade a partir de uma perspectiva mais complexa. Isso demonstra que a gente tem uma dificuldade de pensar as coisas juntas e na ideia de conjunto e na ideia de totalidade. A gente tende a pensar separadamente, focado em partes, e aí com isso acaba estabelecendo uma limitação nessa compreensão de forma de uma totalidade, mas uma totalidade que seja complexa, né? Que é essa que a gente percebe isso tudo se interrelacionando e tudo isso ao mesmo tempo.
Isso acaba elevando esses referenciais disjuntivos à própria concepção da educação dominante. Está presente esses referenciais disjuntivos, né, por isso que eles são paradigmas, na educação que predomina, na concepção de educação que predomina. Né? Então, alguns exemplos é que a gente tem uma educação que ela é focada no indivíduo, parte da sociedade. Né? O indivíduo é a parte da sociedade. E a gente percebe esse indivíduo deslocado da sociedade. Tanto é que no processo de educação dominante, a gente não tende a relacionar esse indivíduo com o meio social a qual ele vive. Né? E aí a gente faz todo um processo, por exemplo, de avaliação focada apenas na perspectiva do indivíduo e não leva em consideração esse contexto social em que esse indivíduo está inserido e que certamente isso tem toda uma inter-relação com a vida dele. Né? Da mesma forma, a gente também tem uma educação que ela é meramente cognitivista, ou seja, em predomínio da razão, ela trabalha o tempo todo com a intelectualidade, com a ideia de você, pela razão, dominar pelo conhecimento e conseguir, ao dominar, estabelecer aquele padrão de relação de dominação e exploração. Então, ela é cognitivista, trabalha o tempo todo com a ideia da razão, separando uma perspectiva que é fundamental no ser humano. Nós não somos só razão, nós somos razão e emoção ao mesmo tempo. Né? Muitas das vezes até somos muito mais mobilizados pela emoção do que pela razão. Né? Mas quando a gente trabalha uma educação só voltada para a questão cognitivista, a gente já está reduzindo, simplificando esse ser humano a qual a gente está trabalhando. Né? E uma outra perspectiva é que, né, o Paulo Freire chamava de uma perspectiva bancária de educação, porque ela é monológica, né? Ela segue aquela ideia hierarquizada de que um é mais e de que o outro é menos. Então, aquele que é mais, aquele que sabe, ensina aquele que não sabe. E aí se dá uma relação de cima para baixo, né, sem haver a possibilidade dialógica e de troca entre esses. Se considera que esse que é menos, ele é uma tábula rasa que precisa estar absorvendo, né, principalmente pela razão, absorvendo esses conhecimentos de forma individualizada. E esperando que tudo isso gere uma mudança comportamental desse indivíduo. Né? Ou seja, esse indivíduo ele vai, a partir desse conhecimento, né, que é recebido por quem sabe mais, ele vai ter condições aí, então, de mudar o seu comportamento. Né? É o que se espera, né, dentro dessa perspectiva de uma educação dominante. Ou seja, que as pessoas saibam o que é certo para poder fazer a coisa certa, e com isso, se todos na sociedade forem educados dentro dessa concepção, a gente tem a educação resolvendo tudo, porque as pessoas passam a fazer a coisa certa porque agora elas sabem o que é certo. Né? E isso é uma parte da realidade, né? Mas isso é uma parte muito reduzida, simplificada da realidade, que é muito mais complexa do que isso. Né? E aí eu costumo chamar a atenção mais à frente sobre essa perspectiva. Mas diante dessa realidade que a gente está em crise, que a gente vem, né, denunciando, né, e trabalhando, todos que estão nessa seara da área ambiental, cabe a gente perguntar, bom, então um outro mundo é possível? Né? Será que a gente tem a possibilidade de pensar e de viver um outro mundo? E a educação ambiental com isso? Né? Como é que a educação ambiental pode estar contribuindo nesse aspecto de um outro mundo possível? E aí já traz um pressuposto. Pensar a educação ambiental a partir de um pressuposto de uma realidade hoje em crise e que precisa ser transformada. Né? Então é nesse pressuposto que eu quero pensar a educação ambiental. Que educação ambiental é essa? Capaz de trabalhar na construção do mundo possível, justamente porque é capaz de trabalhar num processo de transformação da realidade vivida por todos nós. Há 40 anos atrás, é uma questão que eu coloco, há 40 anos atrás se falava em educação ambiental. Eu, quando comecei lá, na década de 80, ainda estudante na faculdade, pensar em educação ambiental, mal se falava de educação ambiental. É claro, a gente ainda tem o contexto que a gente estava saindo de uma ditadura militar, que não se podia se discutir muita coisa além do que era determinado e prescrito. Então a gente mal podia falar. Então, realmente, há 40 anos atrás, mal se falava de educação ambiental.
E hoje a educação ambiental se espalhou na sociedade. A gente tem educação ambiental praticamente em todos os segmentos da sociedade, empresarial, sociedade civil, esfera pública. Né? A gente tem a educação ambiental presente de alguma forma, né? Mais presente, menos presente, mas bastante difundida na sociedade. No entanto, hoje a sociedade degrada mais a natureza do que há 40 anos atrás. Né? Então pode ficar parecendo um grande paradoxo. A gente tem mais educação ambiental hoje, mas tem mais degradação ambiental. Isso, de certa forma, desmonta aquela ideia, a ideia simplista de que se todo mundo conhecesse o que é certo de se fazer, a gente teria, então, a sociedade fazendo certo. Né? Então, eu costumo dizer isso. Se você perguntar hoje às pessoas, fizer uma enquete, uma pesquisa de opinião pública, se as pessoas consideram sinceramente importante preservar a natureza, vai dar próximo dos 100%. Né? Se bem que tem hoje muito negacionista, né? Mas vai dar muita gente, né? Um número majoritário das pessoas sinceramente acreditando na importância da preservação ambiental. No entanto, se fizesse essa mesma pergunta há 40, 50 anos atrás, essa questão não estaria tão evidenciada, né? Porque isso não era uma questão muito trabalhada. Então, ao longo desses 40 anos, uma coisa que aconteceu com a educação ambiental foi isso, fazer com que as pessoas hoje considerassem a preservação ambiental uma coisa importante, que é um grande avanço. Né? Mas, se a gente for ver a realidade, por conta disso, não foi transformada. Muito pelo contrário, a gente hoje degrada a sociedade, né, nossa, degrada mais o meio ambiente do que há 40 anos atrás. O que mostra que não é tão simples assim, não basta todo mundo saber, conhecer e tentar mudar o seu comportamento, porque vai resolver o problema. Não é tão simples assim. Né? Até porque muitas vezes a gente sabe o que é importante fazer, mas a gente não tem a oportunidade de fazer diferente, porque não existem práticas sociais que deem as opções dessa diferença. Ou seja, eu jamais vou conseguir ser um sujeito ecologicamente correto, pensar como um sujeito sustentável, se eu vivo numa sociedade que não é sustentável, que é insustentável, e que não me dá opções também para que eu seja, né? Porque eu dependo dessa sociedade. Então, as questões são muito mais complexas do que apenas essa ideia mais simplista e reduzida da qual eu chamei a atenção da concepção tradicional de educação, hegemônica de educação. E é justamente em cima dessa fragilidade pedagógica, que eu estou chamando de fragilidade pedagógica, porque isso faz parte da minha tese lá do início dos anos 2000, em que eu trabalhei justamente essa ideia, que eu via que existiam professores preocupados com a questão ambiental e tentavam levar isso para suas práticas pedagógicas. Muitas vezes não, sempre, de uma forma muito voluntariosa, porque não era questão ambiental ainda, lá no final da década de 90, início da década de 2000, não era uma imposição, não tinha, né, até hoje, de fato, né, você não tem essa questão tão bem delimitada de que você, como professor, como educador das diferentes áreas, você tem que trabalhar com a questão ambiental. Mas, no entanto, já existiam professores sinceramente preocupados e tentando levar isso para a sua prática pedagógica. E eu percebia, e na tese eu constatei isso, que eu acompanhei, né, um grupo de professores de diferentes realidades ao longo de um tempo, percebi que as práticas pedagógicas desses professores, apesar deles comprometidos e, né, preocupados com a questão, elas causavam poucas transformações significativas em sua própria realidade próxima. Né? E isso foi uma questão para mim, foi uma questão importante para pensar a proposição da minha tese. Né? E o que eu percebi, né, a partir disso, é que eles reproduziam um ensino conteudista, comportamentalista, com uma compreensão reduzida e simplificada da problemática socioambiental. Né? Ou seja, apesar deles preocupados, quando eles iam para a prática, eles acabam indo para a prática referenciado por uma forma de pensar que era a forma de pensar que, na verdade, é a forma que está produzindo todas essas consequências, né, de degradação do meio ambiente. Então, eles acabam reproduzindo, por exemplo, uma concepção hegemônica de educação, em que essa educação conteudista, comportamentalista, conteudista, que acredita que basta você ensinar, transmitir conhecimentos corretos, né? E que muitas vezes isso era feito a partir de palestras de especialistas, você convida um especialista na escola para falar daquela questão, né, do lixo, né, falar das questões da degradação do meio ambiente, e se acreditando que, ao se passar esse conteúdo, esses alunos iriam ter essa compreensão, e ao ter essa compreensão, eles iriam mudar o seu comportamento. E acreditando que, se isso se difundisse por toda a sociedade, a gente teria uma sociedade
transformada, né? Uma sociedade que conseguiria lidar melhor com essa situação. Mas essa, como eu falei antes, ela é uma compreensão reduzida e simplificada da problemática socioambiental. Então, foi a partir disso que eu criei essa categoria explicativa na tese da armadilha paradigmática, né? Ou seja, o que eu percebi é que esses professores, apesar de muito bem intencionados, eles estavam presos a uma armadilha do paradigma, né? Que significa que é a reprodução inconsciente, né, o agir no automático, dos paradigmas disjuntivos da sociedade moderna nas ações educativas. Isso é provocado pela estrutura de pensamento fragmentário que simplifica o entendimento da realidade, gerando um fazer restrito que reproduz esses referenciais disjuntivos. Tudo isso reduz as possibilidades de fazer diferente do que se faz normalmente e, portanto, tende a conservar as coisas como estão. E aí acaba gerando uma perspectiva que a gente vem trabalhando também há muito tempo de uma educação ambiental de cunho conservador, né? Conservador não na perspectiva política e ideológica, mas de conservador porque ela não está sendo capaz de transformar a realidade. Ao não transformar, ela mantém e conserva as coisas do jeito que estão, né? Mas a gente está numa gravidade e urgência dessa situação socioambiental, né? Isso cada vez mais fica evidenciado. Infelizmente, a gente hoje tem que aceitar essa realidade que esses eventos extremos que a gente está vivenciando agora, nesse momento, no Rio Grande do Sul, eles são eventos que a gente vai ter cotidianamente, né? Cada vez mais presentes, e a gente vai ter que lidar com essa realidade que é grave e é urgente de ser enfrentada, né? Então, é um pouco em cima desse pressuposto que eu quero pensar a formação desses educadores ambientais. E eu entendo que isso requer um educador comprometido como militante radical dessa causa, como sujeito ecológico transformado e transformador, capaz de superar as armadilhas dos paradigmas da modernidade, dinamizando movimentos de emergência do novo em suas esferas públicas de atuação. Portanto, esse educador não pode ser um educador que leve na sua prática pedagógica uma perspectiva conservadora da sua prática pedagógica, né? Tem que ser justamente aquele educador que busque, na sua prática, uma prática diferenciada, um fazer diferenciado que traga a possibilidade do novo surgir e, portanto, transformar o que está aí colocado, né? E aí, em cima dessa perspectiva, que o nosso grupo vem trabalhando já há mais de 10 anos, na verdade a gente iniciou esse processo em 2013, o que a gente está chamando de convivência pedagógica. E a gente criou essa grafia, né, da convivência pedagógica com M, né, e logo depois o V em maiúsculo, justamente para tentar dar essa compreensão da importância da vivência com, e que é nessa vivência com o outro que tem esse caráter pedagógico da proposta teórica que a gente vem fazendo, né, de formação de educadores ambientais. GPADES, né, o meu grupo, e a gente vem trabalhando, a gente já tem várias dissertações e teses sendo, né, desenvolvidas e já defendidas com essa perspectiva, e que a gente vem construindo e vem apresentando essa proposta realizando e, ao mesmo tempo, apresentando essa proposta para que outros, né, também possam, juntos, pensar, interagir, enriquecer as diferentes iniciativas que vão acontecendo. Então, essa proposta evidencia um processo formativo que busca a intensa vivência com outras epistemologias e modos de vida, potencializando experiências significativas demarcadas pela centralidade no convívio dialógico entre indivíduos, sociedade e natureza. Portanto, a gente entende que essa vivência intensa, e está isso na proposta, uma das estratégias metodológicas mais importantes da proposta, é justamente que esse processo formativo ele tem um momento de imersão, né? Um momento de imersão junto a outros modos de vida que não da modernidade, né? Outros modos de vida que estruturaram o seu modo de vida a partir de uma outra referência, de outras referências epistemológicas, referências de cosmovisão, fazendo com que a gente, como nesse processo de formação, possa estar percebendo essas outras referências que estabelecem outros modos de vida, né? E que é central que tenha essa perspectiva dialógica entre indivíduo, sociedade e natureza, não a visão mais monológica, a visão mais disjuntiva que a nossa sociedade moderna tem nessa relação entre indivíduo, sociedade e natureza. Então, a gente parte para uma perspectiva de uma educação que é vivencial,
né? A gente começou muito, né, as nossas primeiras experiências foram com comunidades indígenas, né? Lá em 2013, até hoje a gente continua tendo, né, o convívio com eles, mas a gente depois disso foi também ampliando para outras possibilidades de convivência, né? Então a gente trabalhou já com quilombos, já trabalhou com comunidades agroecológicas, comunidades alternativas, e trabalhamos com outras perspectivas, entre elas, por exemplo, a ideia de fazer uma convivência a partir de uma outra realidade, que seria, no caso dessa imagem que eu estou aparecendo aí com um grupo de pessoas caminhando, que é a partir de longos caminhos em que a gente possa também ter essa experiência de vivência de uma outra realidade que não a realidade da sociedade moderna. Nesse caso aqui foi o Caminho de Santiago, lá na Espanha, né, mas que a gente já vem tentando também idealizar em outros caminhos possíveis, até como uma forma mais fácil de realizar a proposta da convivência pedagógica, porque a gente sabe que ter essa oportunidade de convivência, por exemplo, com uma aldeia indígena, nem sempre é tão viável, tão fácil, né? Mas a proposta é essa, de que a gente tenha uma imersão numa experiência que seja uma experiência que possa estar trazendo a gente para essa outra realidade, né? E que a gente estabeleça nessa vivência um choque de realidade, para que a gente possa sair daquele agir do automático, a gente despertar e romper com as armadilhas do paradigma. Então a gente acredita que a gente tem que, como educadores, criar um ambiente educativo ao longo de todo o processo formativo, né, em que esse ambiente educativo ele é composto por momentos preparatórios da imersão, né, que tem todo o processo de preparação para essa imersão, a própria imersão em si, naquela experiência, que pode ser muitas diferentes, e a consolidação pós-imersão, para a gente também reelaborar tudo aquilo, né, ressignificar tudo aquilo que foi vivenciado, né? Então a gente acredita que esse processo ele é capaz de criar experiências significativas, fazendo com que essas vivências elas se tornem vivências transformadoras para quem passa por aquele processo formativo, né? Isso por quê? Porque a gente acredita que é necessário um educador transformado para que ele seja um educador transformador, né? Então, a imersão no ambiente educativo, ao longo desse tempo, a gente vem criando algumas referências teóricas para pensar e propor a constituição desse ambiente educativo, né? Então, a partir dessa perspectiva de uma imersão no ambiente educativo, que não é só na imersão, né, propriamente dita né, da experiência mais direta com outro modo de vida, mas em todo o processo formativo, anterior e posterior à imersão, que a gente vem constituindo esse ambiente como uma forma de pensar essa formação. Essa imagem aqui é a imagem né, realmente das nossas primeiras experiências, que foi com o povo Craô, lá nos Tocantins. A gente ia vendo ao longo ali uma aldeia, características dele, de uma aldeia circular. E que foi justamente com essa experiência que é vivencial, né, desse processo de formação, em que a gente vai sempre com um grupo de educadores em formação, e que a gente experimenta nessa vivência esse choque de realidade, que é importante, porque a gente rompe com o tempo e espaço da modernidade, que é muito impactante no nosso cotidiano, né? E que nos leva, nesse nosso cotidiano, a gente está muito a reboque desse agir no automático e preso a essas armadilhas, porque a gente mal tem tempo, inclusive, de refletir sobre as nossas práticas, né? Então, você, ao vivenciar essa outra realidade, você tem um outro espaço-tempo capaz de te provocar e capaz de, ao ser estimulado também no processo formativo, produzir essas rupturas, né, com esses referenciais tão estruturantes da nossa forma de entender e de fazer o mundo, né? A gente criou, então, com isso, alguns princípios formativos que a gente acredita que são princípios provocadores de reações, né, que alimentam esse ambiente educativo a qual a gente desenvolve o processo. São 5, eu não vou me estender, são longos, tem uma tese só de doutorado que trabalha, né, a descrição, o detalhamento teórico desses 5 princípios. São 5 princípios que a gente vem trabalhando até agora, e que esses princípios eles são provocadores desse ambiente educativo. Então, um dos princípios é a indignação ética, o outro é da desestabilização criativa. A indignação ética, o termo já em si, acho que já é autoexplicativo. A desestabilização criativa, acho que vale a pena falar um pouquinho, que é o seguinte: a gente, ao viver essa realidade
tão referenciado e tão estruturante do nosso pensar, a gente precisa provocar de alguma forma uma desestabilização, né? O choque de realidade nos ajuda a esse processo de desestabilização. Mas essa desestabilização não pode ser uma desestabilização não trabalhada, porque senão as pessoas ficam só desestabilizadas e pode gerar até, inclusive, uma passividade, uma apatia, até às vezes angústias e tudo mais. Então tem que ser uma desestabilização criativa, ou seja, uma desestabilização que provoque uma abertura para o novo, que as pessoas estejam aptas a poderem realmente se abrir para perspectivas novas, concepções novas, outras referências de vida, outras formas de vida, ressignificar muitas coisas que nos orientam no nosso viver, né? Então esse é o segundo, não tem ordem, são princípios que acontecem o tempo todo no ambiente educativo. O outro seria a reflexão crítica, né? Justamente para a gente sair daquela perspectiva do agir no automático, da prática não refletida, né? Ou seja, a gente precisa de uma reflexão crítica que alimente uma prática diferenciada, então é fundamental que isso aconteça. A postura conectiva, né, tentando romper essa visão disjuntiva que estrutura a sociedade moderna, e a gente trabalhar essa ideia da conectividade, né, e que, por exemplo, no caso das aldeias indígenas, nas sociedades indígenas, essa postura conectiva ela é muito evidenciada, né, e que vivenciar ela é muito interessante, ela tem uma característica muito ruptiva, né, dessa nossa visão, desse nosso sentimento disjuntivo que a gente tem, por exemplo, diante da natureza, né? A postura conectiva junto à natureza é algo que realmente precisa ser reconstruído no ser humano da sociedade moderna, né? E esse é, então, um dos princípios formativos. E o último que a gente está trabalhando é a ideia da intencionalidade de transformação, ou seja, precisa haver essa intencionalidade para a gente realmente romper essa inércia do fazer, do agir no automático. A gente precisa estar na proposta formativa com essa intenção de transformação e saindo, inclusive, da perspectiva do pressuposto que a gente tem que a gente vive uma realidade em crise, né? Uma sociedade numa crise civilizatória que precisa ser transformada, né? Então, esses são os 5 princípios formativos que a gente vem trabalhando. A gente tem componentes pedagógicos, né, e dentro da proposta metodológica, valores que sustentam essa proposta, né, mas que tudo isso, de fato, realmente precisa ter um aprofundamento maior, que aqui isso é apenas uma apresentação. E aí, então, a gente, para pensar como consequências desse processo formativo, né, a gente trabalha com a ideia da reforma do pensamento disjuntivo, e tendo como uma referência importante para buscar essa reforma do pensamento disjuntivo, o pensamento complexo, por exemplo, como traz Edgar Morin, mas Henrique Leff também trabalha com a ideia da complexidade e tantos outros, né? Que é uma necessidade da gente reformar esse pensamento. O próprio Morin fala disso, da reforma do pensamento, né? Um outro aspecto que a gente procura ter como resultado e consequência desse processo é o reencontro com o natural, no sentimento de pertencimento, né? Ou seja, a gente se reencontrar como seres naturais que somos e não apenas seres sociais, separados e afastados da natureza, né? E isso se dá por uma construção que não é apenas racional, não é apenas de entender cognitivamente essa questão da disjunção e da separação, mas é a gente sentir, de fato, esse pertencimento. Então, trabalhar nesse sentido de pertencimento. O pertencimento não no sentido da sociedade moderna. No sentido da sociedade moderna, pertencimento é de dominação. Ele me pertence, aquilo me pertence. O pertencimento que a gente trabalha é justamente a ressignificação disso, o inverso disso. Ou seja, nós somos pertencentes a uma coisa maior, né? E aí você trabalha essa coisa maior nas diferentes dimensões, que pode chegar, inclusive, na perspectiva de uma dimensão mais espiritual, né? Um outro aspecto é essa ruptura com o agir no automático pela praxis pedagógica de reflexão e ação, né? Então, a gente buscar tornar as nossas praxis pedagógicas, o conceito de praxis, né, marxista, que Paulo Freire usava muito, ele trabalha justamente essa não separação entre a reflexão e a ação, a teoria e a prática, né? Ou seja, essas coisas precisam estar juntas e se auto-interagirem e influenciarem essa forma da gente pensar e fazer o mundo, né? E com isso rompendo a ideia, né, que é estruturante, que nos leva a toda uma perspectiva disjuntiva da sociedade moderna.
a melhor compreensão e atuação da realidade complexas como a crise climática, né? Então, ou seja, se a gente está vivendo uma situação tão complexa como as mudanças climáticas, a gente precisa também ter uma outra forma de entender essa realidade, que seja uma realidade que nos aproxime dessa complexidade, né? E a forma tradicional de produzir conhecimentos da sociedade moderna, que veio gerando muitos conhecimentos, mas é um conhecimento, na perspectiva da complexidade, limitado, que se limita, né, que se reduz. E a gente precisa, então, construir esse novo referencial paradigmático para que nos leve a ter essa possibilidade de uma aproximação de uma realidade cada vez mais complexa. Eu gosto de trazer essas imagens, particularmente aqui do símbolo do Yin e do Yang no centro, porque o símbolo do Yin e do Yang ele não está referenciado pela visão disjuntiva da modernidade, porque ele é um símbolo ligado à filosofia oriental, né, e certamente baseado em outras referências de entender o mundo, né? Então, é o símbolo do Yin e do Yang, bastante conhecido no Ocidente, mas ele é uma representação gráfica de dualidades, né, do branco e do negro, da vida e da morte, do masculino e feminino, e todas as dualidades podem estar sendo representadas nesse símbolo, né? Mas com uma característica interessante, que graficamente tenta se dar essa ideia, de que eles não são separados, quer dizer, existem as dualidades, existe sim vida e morte, mas vida e morte não é separada, é o exemplo do gavião e do coelhinho, né? Ou seja, existe a vida do gavião e existe a morte do coelho, mas elas não são separadas, elas são interligadas, por isso o símbolo dá essa ideia de que são gotas meio se introjetando uma na outra, que tem nessa bolinha que faz essa oposição de um para o outro, né, mostrando que, na verdade, são dualidades presentes numa unidade, né? Então, perceber dualidade e unidade ao mesmo tempo é uma visão que está muito mais próxima da ideia da complexidade do que da ideia disjuntiva da modernidade. Construir um mundo em que juntos somos mais em novas relações. Eu costumo chamar a atenção de que, na visão disjuntiva, a gente entende totalidade apenas como resultado da soma das partes, né? 1 mais 1 vai dar igual a 2, né? E, de fato, dá. 1 mais 1 dá 2. Mas isso é uma visão que está focado na parte do 1 somado ao outro 1, que dá um resultado total de 2, né? Essa realidade é uma realidade, mas você pode ter realidades outras, e que realidades são, inclusive, mais complexas, mais ampliadas em relação a isso. Então, a ideia de 1 com 1 maior do que 2 é uma ideia que se contrapõe a essa... Contrapõe não, mas se coloca para além dessa visão de uma realidade apenas, de uma totalidade apenas resultante de uma soma das partes. Quando a gente pega partes e interagem essas partes, a gente gera uma força sobressalente, que é chamada de sinergia, que faz com que o resultado dessa combinação seja um resultado ampliado em relação à soma das partes, ou seja, 1 mais 1 é igual a 2, 1 com 1 é maior do que 2. Então, a proposta nossa como educadores ambientais, né, a formação desses educadores ambientais, é pensar esse educador ambiental como um grande dinamizador de novas relações transformadas e transformadoras, né? Novas relações em que nós mesmos estamos no processo de transformação, né, estamos nos transformando, para que nós também, na nossa interação com o mundo, com o outro, a gente também tenha uma ação transformadora sobre essa relação, né? Isso traz a esperança da gente construir um outro modo de viver, de conhecer, de produzir e de consumir. Então, acho que é essa perspectiva que a gente está trabalhando na educação ambiental, a partir de um mundo em crise, pensar uma educação que seja crítica, transformadora e emancipatória. Crítica a essa realidade, desvelando esses referenciais estruturantes, né, que disjuntam, separam, levam a essa hierarquização, a essa relação de dominação e exploração, que leva à perspectiva da exclusão, né? Denunciar isso tudo faz parte dessa perspectiva crítica, mas ao mesmo tempo que a gente está denunciando, a gente também está anunciando um outro mundo, e o anúncio desse outro mundo se passa por uma perspectiva que seja transformadora, né? E ela é emancipatória no sentido em que a gente, nesse processo, procura trabalhar a emancipação dessas relações, né, que são estruturantes e de dominação, né, exploração e opressão, que geram no nosso modo de vida, fazendo com que a gente busque essas outras formas de estar no mundo que leve a essa nossa perspectiva. E claro que isso tudo aí, então, se ela está trabalhando numa perspectiva de uma educação
que a dimensão política é uma dimensão fundamental dentro desse processo, né? Portanto, a gente acredita, né, e tem a esperança, e trabalha com a perspectiva da esperança, apesar da realidade muito dura que a gente está vivendo, de que um outro mundo é possível. Então, termino aqui agradecendo, né, a todos, né, que juntos a gente está no caminho de tentar construir e tornar possível um outro mundo, né? Termino com essa @tessitura.rede de saberes, que é o Instagram do nosso grupo, onde lá também tem o link do blog do nosso grupo, em que você, dentro desse blog, você consegue ter acesso a muitas referências, informações, artigos que a gente já vem publicando, algumas teses, dissertações. A gente tem alguns materiais lá já divulgados nesse blog, que está dentro da página do Tessitura, né, que é a página do nosso grupo, tá ok? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que todos estejam bem e que todos estejam animados para essa luta e esse enfrentamento que a gente tem que fazer, porque é isso que a gente tem para fazer. Tá, ok? Então, obrigado a todos, todas. Obrigada, professor. Perfeito. Adorei a apresentação. Deu quanto tempo? Deu 30. Agora são 14h08. Então tá bom. 38 minutos, professor. Tá bom. Então tá dentro do prazo. Porque quando eu estou presencialmente, eu acabo sempre estourando. Então foi bom.